Limitações científicas do Eneagrama e abordagens comportamentais, uma análise crítica a partir da psicologia baseada em evidências. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. As organizações contemporâneas enfrentam desafios crescentes ligados à saúde mental, engajamento, liderança e clima organizacional, o que explica a busca por modelos ágeis de compreensão da personalidade e do comportamento no trabalho. Nesse cenário, o Eneagrama de personalidade tem sido amplamente utilizado em programas de treinamento, desenvolvimento de lideranças e dinâmicas de equipe, muitas vezes sem a devida análise crítica de suas limitações científicas e de seus riscos éticos. Ao mesmo tempo, a psicologia baseada em evidências, entendida como a integração criteriosa das melhores provas científicas disponíveis com a experiência profissional e os valores dos clientes e organizações, oferece um referencial robusto para avaliar intervenções, instrumentos e modelos de desenvolvimento humano. Este artigo se insere nessa encruzilhada, examinando criticamente o Eneagrama e contrastando-o com abordagens comportamentais sustentadas em pesquisa empírica rigorosa, como a análise do comportamento aplicada, os modelos de traços de personalidade cientificamente validados e as práticas de desenvolvimento de competências baseadas em evidências. Para empresas, escolas, instituições públicas e entidades do terceiro setor, os resultados aqui discutidos trazem implicações diretas. Investir em formações e palestras que combinem linguagem acessível, profundidade científica e foco prático reduz riscos de adoção acrítica de ferramentas pseudocientíficas e aumenta a efetividade de programas de treinamento, liderança e cultura organizacional. Assim, este estudo oferece um mapa seguro para decisores organizacionais que desejam contratar palestras, workshops e programas formativos, orientando suas escolhas para intervenções fundamentadas em ciência, com potencial real de transformação de pessoas, equipes e contextos de trabalho. Resumo. O Eneagrama de personalidade tem ganhado grande visibilidade em contextos organizacionais, educacionais e clínicos ampliados, sendo frequentemente utilizado em programas de treinamento, coaching e desenvolvimento de liderança. Entretanto, sua difusão contrasta com a fragilidade de suas evidências empíricas e com a ausência de reconhecimento por parte das principais associações profissionais de psicologia. Este artigo tem por objetivo analisar criticamente as limitações científicas do Eneagrama à luz da psicologia baseada em evidências e de abordagens comportamentais contemporâneas, discutindo implicações éticas e práticas para o uso desse sistema em contextos profissionais. Adota-se uma revisão narrativa integrativa da literatura, articulando estudos empíricos, revisões sistemáticas, documentos normativos e análises críticas produzidas nas últimas décadas. Os resultados indicam que o Eneagrama apresenta problemas relevantes de validade e confiabilidade, origem histórica predominantemente mística e filosófica, ausência de fundamentação teórica compatível com modelos consolidados de personalidade e risco de uso indevido em contextos clínicos, organizacionais e educacionais. Em contraste, abordagens comportamentais e modelos de traços de personalidade baseados em evidências, como o modelo dos 5 grandes fatores, oferecem maior consistência empírica, melhor capacidade preditiva e diretrizes claras para a aplicação responsável. Discute-se, ainda, o papel da psicologia baseada em evidências como antídoto às pseudociências psicológicas e como referencial para a formulação de programas de treinamento, palestras e intervenções organizacionais eticamente responsáveis. Conclui-se que o Eneagrama pode ter valor heurístico limitado em contextos de reflexão pessoal, desde que claramente apresentado como ferramenta não científica, mas não deve ser adotado como instrumento psicológico ou base primária de decisões críticas sobre pessoas e processos em organizações. Palavras-chave: Eneagrama, psicologia baseada em evidências, abordagens comportamentais, pseudociência psicológica, modelos de personalidade, intervenções organizacionais. Introdução. Nas últimas décadas, observa-se um crescimento expressivo do interesse social e organizacional por modelos de compreensão da personalidade que prometem autoconhecimento rápido, melhoria de relacionamentos e aumento de desempenho profissional. Entre esses modelos, o Eneagrama de personalidade se destaca pela linguagem acessível, pela narrativa envolvente sobre tipos e subtipos, e pela forte presença em treinamentos corporativos e programas de desenvolvimento pessoal. Entretanto, essa expansão não tem sido acompanhada, na mesma proporção, por uma avaliação crítica de sua base empírica e de sua compatibilidade com a psicologia baseada em evidências, o que produz um cenário paradoxal: ampla adoção prática e frágil sustentação científica. A psicologia baseada em evidências, inspirada no movimento da medicina baseada em evidências, propõe que a tomada de decisão profissional seja orientada pela integração entre melhores evidências de pesquisa, expertise clínica e valores e contexto dos clientes, priorizando métodos e intervenções avaliados de forma sistemática e rigorosa.
No campo da avaliação psicológica e do estudo da personalidade, essa perspectiva tem privilegiado modelos amplamente testados, como o modelo dos 5 grandes fatores, e instrumentos padronizados com parâmetros de validade e de fidedignidade claramente reportados. Nesse contexto, modelos sem embasamento empírico robusto, sem critérios claros de construção e sem estudos independentes de confiabilidade tornam-se objeto de crítica crescente. O problema de pesquisa que orienta este artigo consiste em investigar em que medida o eneagrama se sustenta como modelo psicológico à luz dos critérios da psicologia baseada em evidências e das abordagens comportamentais contemporâneas, bem como identificar os riscos e limitações de seu uso acrítico em contextos profissionais. O objetivo geral é analisar criticamente as limitações científicas do eneagrama, confrontando-o com modelos reconhecidos de personalidade e com referenciais da análise do comportamento aplicada e da psicologia organizacional baseada em dados, discutindo as implicações para práticas de treinamento, consultoria e gestão de pessoas. A justificativa deste estudo decorre do impacto que modelos de personalidade exercem sobre decisões relevantes, tais como seleção de pessoal, desenho de programas de liderança, intervenções em clima organizacional e estratégias de educação continuada. A adoção de sistemas carentes de evidências pode gerar classificações equivocadas, estigmatização de indivíduos, decisões injustas e desperdício de recursos financeiros em formações pouco eficazes. Do ponto de vista acadêmico e científico, a relevância do tema relaciona-se à necessidade de diferenciar nitidamente ferramentas de autoajuda, de natureza subjetiva ou espiritual, de modelos teoricamente consistentes e empiricamente testados, resguardando os limites da prática psicológica responsável. Ao mobilizar autores clássicos e contemporâneos, tanto da psicologia científica quanto da crítica às pseudociências, este artigo busca contribuir para um debate informado, capaz de orientar profissionais, gestores e instituições na seleção de abordagens realmente alinhadas com a ética, a eficácia e a responsabilidade social. Desenvolvimento. A compreensão crítica do eneagrama requer, inicialmente, uma breve contextualização de sua origem e de seu posicionamento no campo mais amplo das teorias de personalidade. Diferentemente de modelos construídos a partir de pesquisas psicométricas, o eneagrama tem raízes místicas e esotéricas, amalgamando tradições do sufismo, do cristianismo místico e de vertentes filosóficas diversas. Autores responsáveis por sua sistematização moderna, como Oscar Ichazo e Cláudio Naranjo, propuseram 9 tipos de personalidade interligados por um símbolo geométrico específico, atribuindo a cada tipo motivações centrais, paixões e virtudes. Essa genealogia aproxima o eneagrama muito mais das tradições de autoconhecimento espiritual do que da psicologia científica propriamente dita, o que não impede sua popularização, mas delimita seu estatuto teóricos. Quando se analisa o eneagrama à luz dos critérios de validade de construto, validade preditiva e fidedignidade exigidos em psicologia baseada em evidências, emergem limites significativos. Estudos que buscam examinar sua estrutura fatorial frequentemente não encontram apoio robusto para a existência de 9 fatores independentes, e instrumentos derivados do modelo apresentam resultados inconsistentes em termos de estabilidade temporal e convergência com modelos consolidados. Em contraste, o modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, desenvolvido a partir de décadas de pesquisa lexical e estatística, dispõe de vasto conjunto de evidências em diferentes culturas, faixas etárias e contextos, demonstrando capacidade preditiva relevante para diversos desfechos, como desempenho ocupacional, saúde mental e comportamentos de risco. Esse contraste não apenas evidencia a distância entre o eneagrama e modelos cientificamente aceitos, como também problematiza seu uso como base para decisões organizacionais de alto impacto. Do ponto de vista das abordagens comportamentais, especialmente da análise do comportamento aplicada, a personalidade é compreendida menos como um conjunto fixo de tipos internos e mais como um padrão recorrente de respostas em interação com contingências ambientais. Nessa perspectiva, rótulos estáticos, como os tipos do eneagrama, tendem a obscurecer a análise funcional dos comportamentos, ao atribuir causas internas e imutáveis a condutas que, na verdade, dependem de histórias de aprendizagem, reforçamento e contexto social. A classificação de uma pessoa como pertencente a um determinado tipo pode induzir profissionais e gestores a interpretar comportamentos futuros de modo confirmatório, reforçando estereótipos e negligenciando mudanças decorrentes de novas contingências e intervenções planejadas. Outra limitação relevante do eneagrama, sob o prisma da psicologia baseada em evidências, diz respeito à ausência de diretrizes éticas e técnicas padronizadas para sua aplicação. Modelos e instrumentos psicométricos validados usualmente contam com manuais que especificam amostras de normatização, erros padrão de medida, procedimentos de aplicação, critérios de interpretação e limitações de uso.
O Eneagrama, ao contrário, costuma ser transmitido em cursos, livros e formações com forte componente narrativo, no qual experiências pessoais e metáforas assumem lugar central. Essa flexibilidade interpretativa pode ser atraente em contextos de autoajuda e espiritualidade, mas representa um risco quando se pretende utilizá-lo como fundamento para decisões em saúde mental, educação ou gestão de pessoas, nas quais a responsabilização ética e jurídica de profissionais e instituições é inescapável. A popularização do Eneagrama em organizações também se relaciona à busca por soluções rápidas e envolventes para problemas complexos de gestão de pessoas. Em ambientes marcados por alta demanda por resultados, pressões por engajamento e demandas por soft skills, propostas que prometem revelar o verdadeiro eu, ou desvendar o estilo de liderança, em poucos encontros exercem forte apelo. Contudo, essa sedução pode obscurecer a necessidade de intervenções sistemáticas baseadas em mapeamento de competências, análise de tarefas, metas observáveis e indicadores de resultado acompanhados ao longo do tempo. Abordagens comportamentais baseadas em evidências, ao oferecer processos estruturados de avaliação de desempenho, feedback contínuo e reforçamento de comportamentos alinhados a valores organizacionais, demonstram maior potencial de produzir mudanças duradouras do que classificações tipológicas que, em muitos casos, se esgotam em tom de entretenimento sofisticado. Ao se confrontarem teorias clássicas da personalidade com propostas alternativas como o Eneagrama, observa-se que os modelos que se consolidaram na psicologia acadêmica e aplicada o fizeram mediante sucessivos refinamentos empíricos, críticas internas e revisões conceituais. Correntes como a psicanálise, o behaviorismo radical, o cognitivismo e, mais recentemente, as abordagens integrativas, passaram por intenso escrutínio metodológico, o que resultou na formulação de instrumentos e protocolos de intervenção testados em múltiplas populações. Mesmo autores clássicos frequentemente revisitados, como aqueles que formularam os primeiros tipos de temperamento, tiveram seus modelos avaliados e, em parte, reformulados à luz de dados contemporâneos. O Eneagrama, por sua vez, encontra pouca correspondência com esse percurso de depuração empírica, mantendo-se essencialmente como sistema fechado de tipificação, com baixa permeabilidade a críticas derivadas de pesquisas independentes. A perspectiva da psicologia baseada em evidências impõe, ainda, a consideração de riscos associados ao uso de modelos não validados em populações vulneráveis. Em contextos clínicos alargados, em que pessoas em sofrimento psíquico buscam explicações para seus padrões emocionais e relacionais, há risco de que classificações do Eneagrama sejam tomadas como diagnósticos ou como verdades sobre a essência da pessoa, produzindo sentimento de fixidez ou determinismo. Em organizações, o enquadramento rígido de profissionais em tipos específicos pode reforçar preconceitos, limitar oportunidades de desenvolvimento e até sustentar práticas discriminatórias veladas. Tais riscos são incompatíveis com os princípios éticos que orientam a prática psicológica, os quais enfatizam a necessidade de instrumentos com propriedades psicométricas documentadas e uso sempre contextualizado de categorias diagnósticas e descritivas. Em contraste, abordagens comportamentais reconhecidas demonstram compromisso explícito com a mensuração sistemática de resultados e com a transparência metodológica. Programas de treinamento baseados em evidências explicitam objetivos observáveis, como melhoria de habilidades de comunicação assertiva, manejo de conflitos ou comportamentos de liderança de apoio, descrevendo procedimentos claros de ensino, prática supervisionada e reforçamento. Para além da rotulação de estilos, busca-se desenvolver repertórios comportamentais específicos, mensuráveis antes e depois das intervenções, o que permite avaliar a efetividade de palestras, workshops e programas contínuos. Essa lógica está ausente em muitas intervenções centradas no Eneagrama, nas quais se enfatiza a identificação de tipos, mas se delineiam de forma vaga as estratégias de mudança comportamental. É importante reconhecer, por outro lado, que o apelo do Eneagrama e de outros sistemas similares não se deve apenas ao desconhecimento científico, mas também à necessidade humana de narrativas identitárias significativas. O modelo oferece metáforas ricas sobre motivação, medo, desejo e defesa psicológica, que podem favorecer processos de reflexão subjetiva, especialmente em ambientes que valorizam dimensões espirituais da experiência. Sob esse ponto de vista, o Eneagrama pode funcionar como ferramenta heurística de autoconhecimento, desde que apresentado de forma honesta como sistema simbólico e não como teoria psicológica validada empiricamente. A psicologia baseada em evidências não precisa negar o valor subjetivo de narrativas simbólicas, mas deve zelar para que não sejam confundidas com conhecimento científico nem utilizadas em substituição a avaliações e intervenções com suporte empírico. A análise crítica das limitações científicas do Eneagrama convida, ainda, à reflexão sobre o papel da educação científica no combate às pseudociências psicológicas.
Profissionais e gestores melhor formados em leitura crítica de pesquisas, estatística básica e princípios de avaliação de instrumentos têm maior probabilidade de questionar propostas sedutoras, mas frágeis em termos metodológicos. A formação continuada em psicologia organizacional, análise do comportamento, psicometria e gestão baseada em dados fortalece a capacidade de selecionar intervenções alinhadas à ética, à efetividade e ao melhor uso de recursos. Nesse sentido, palestras e treinamentos que abordam criticamente o uso de modelos não validados, oferecendo alternativas comportamentais e baseadas em evidências, constituem investimento estratégico para empresas e instituições que desejam alinhar sua cultura de desenvolvimento humano a padrões científicos consistentes. Conclusão. A análise desenvolvida neste artigo permite afirmar que o Eneagrama, embora amplamente difundido em contextos de desenvolvimento pessoal e organizacional, apresenta limitações científicas substantivas quando avaliado sob os critérios da psicologia baseada em evidências e das abordagens comportamentais contemporâneas. Sua origem predominantemente mística, a ausência de estudos robustos de validade de construto e de fidedignidade, a fragilidade de sua capacidade preditiva e a falta de padronização ética e técnica de seus instrumentos tornam inadequado o seu uso como modelo psicológico em avaliações formais e decisões de alto impacto em saúde, educação e trabalho. Ao mesmo tempo, a comparação com modelos de personalidade empiricamente testados e com práticas comportamentais baseadas em dados evidencia que existem alternativas cientificamente fundamentadas para compreensão e intervenção sobre o comportamento humano. Modelos de traços amplamente pesquisados, aliados a programas de treinamento que enfatizam o desenvolvimento de repertórios observáveis, oferecem caminhos mais seguros e responsáveis para a promoção de saúde mental, liderança eficaz e melhoria de clima organizacional. Nesse quadro, o Eneagrama pode, no máximo, ocupar posição de recurso simbólico ou de autoconhecimento subjetivo, desde que claramente diferenciado de teorias científicas e afastado de funções diagnósticas ou avaliativas formais. Do ponto de vista prático, os achados aqui sintetizados sugerem que organizações, gestores e profissionais de recursos humanos devem adotar postura crítica diante da oferta de treinamentos e consultorias baseadas exclusivamente no Eneagrama ou em modelos análogos. A contratação de palestras e programas formativos necessita considerar critérios como transparência metodológica, evidências de efetividade, clareza de objetivos comportamentais e alinhamento ético com recomendações de conselhos profissionais e diretrizes de psicologia baseada em evidências. Investir em informações que fortaleçam a leitura crítica de pesquisas, a compreensão de modelos científicos de personalidade e a aplicação de princípios comportamentais robustos tende a produzir ganhos mais duradouros e mensuráveis para indivíduos e instituições. Como recomendação para pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de estudos que continuem mapeando o impacto de pseudociências psicológicas em contextos organizacionais e clínicos, bem como de investigações que avaliem a efetividade de programas educacionais voltados à promoção de pensamento crítico entre profissionais e gestores. Também se mostra promissora a produção de materiais de divulgação científica acessíveis, capazes de traduzir em linguagem simples os critérios que distinguem modelos baseados em evidências de sistemas simbólicos não validados, oferecendo suporte às decisões de investimento em treinamento e desenvolvimento. Ao manter a centralidade da ética, da ciência e da responsabilidade social, a psicologia baseada em evidências pode seguir atuando como referência sólida em meio à proliferação de discursos e práticas que, embora atraentes, carecem do rigor necessário para orientar intervenções responsáveis em pessoas e organizações. Referências. 1. American Psychological Association. Publication Manual of the American Psychological Association. 7. Ed. Washington, D.C., APA, 2020. 2. Barkan, M. Lutz, W. Lambert, M. J. The Outcome of Psychotherapy, Yesterday, Today, and Tomorrow. World Psychiatry, V. 20, número 2, p. 271 a 286, 2021. 3. Beutler, L. E. Harwood, T. M. Prescriptive Psychotherapy, A Practical Guide to Systematic Treatment Selection. 2. Ed. New York, Oxford University Press, 2008. 4. Chambliss, D. L. Hollon, S. D. Defining Empirical Supported Therapies, Journal of Consulting and Clinical Psychology, V. 66, número 1, p. 7 a 18, 1998. 5. Cronbach, L. J. Meu, P. E. Construct Validity in Psychological Tests. Psychological Bulletin, V. 52, número 4, p. 281 a 302, 1955. 6. Favero, L. P. Belfiore, P.
Estatística aplicada à administração, teoria e prática com Excel. 3. Ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2017. 7. Figueiredo, L. C. Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. 14. Ed. São Paulo, Vozes, 2019. 8. Reis, S. C. Barnes Holmes, D. Wilson, K. G. Contextual Behavioral Science, Creating a Science More Adequate to the Challenge of the Human Condition. Journal of Contextual Behavioral Science, V. 1, número 1 a 2, p. 1 a 16, 2012. 9. Reis, S. C. Hoffman, S. G. Process-Based CBT, The Science and Core Clinical Competencies of Cognitive Behavioral Therapy. Oakland, New Harbinger, 2018. 10. Hansley, J. Mesh, E. J. Evidence-Based Assessment, Annual Review of Clinical Psychology, V. 3, p. 29 a 51, 2007. 11. John, O. P. Naumann, L. P. Sotu, C. J. Paradigm Shift to the Integrative Big Five Trait Taxonomy. In. John, O. P. Robbins, R. W. Pervin, L. A. Org. Handbook of Personality, Theory and Research. 3. Ed. New York, Guilford Press, 2010. p. 114 a 158. 12. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 13. Kasdin, A. E. Evidence-Based Psychotherapies, Current Status and Future Research Directions. In. Kasdin, A. E. Research Design in Clinical Psychology. 5. Ed. Boston, Pearson, 2017. p. 549 a 582. 14. Krueger, R. F. Tackett, J. L. Personality and Psychopathology, Working Toward the Bigger Picture. Journal of Personality Disorders, V. 20, número 2, p. 109 a 116, 2006. 15. Lilienfeld, S. O. Pseudoscience in Contemporary Clinical Psychology, What It Is and What We Can Do About It. Clinical Psychology, Science and Practice, V. 9, número 2, p. 189 a 197, 2002. 16. Lilienfeld, S. O. Lin, S. J. Lor, J. M. Science and Pseudoscience in Clinical Psychology. 2. Ed. New York, Guilford Press, 2015. 17. MCCRAE, R. R. Costa, P. T. Personality in Adulthood, a Five-Factor Theory Perspective. 2. Ed. New York, Guilford Press, 2003. 18. Norcross, J. C. Van Poelde, B. E. Evidence-Based Therapy Relationships, Research Conclusions and Clinical Practices. Psychotherapy, V. 48, número 1, p. 98 a 102, 2011. 19. Ozer, D. J. Bennett Martinez, V. Personality and the Prediction of Consequential Outcomes. Annual Review of Psychology, V. 57, p. 401 a 421, 2006. 20. Posson, R. Evidence-Based Policy, A Realist Perspective. London, Sage, 2006. 21. Peterson, C. Park, N. Seligman, M. E. P. Orientations to Happiness and Life Satisfaction, The Full Life versus The Empty Life. Journal of Happiness Studies, V. 6, número 1, p. 25 a 41, 2005. 22. Sackett, D. L. Rosenberg, W. M. Gray, J. A. Haynes, R. B. Richardson, W. S. Evidence-Based Medicine, What It Is and What It Isn't. BMJ, V. 312, número 7023, p. 7172, 1996. 23. Skinner, B. F. Ciência e Comportamento Humano. 11. Ed. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 24. Skinner, B. F. Sobre o Behaviorismo. 4. Ed. São Paulo, Cultrix, 1991. 25. Strauss, S. E. Glattiel, P. Richardson, W. S. Haynes, R. B. Evidence-Based Medicine, How to Practice and Teach It. 5. Ed. Edinburgh, Elsevier, 2019. 26. Tokuda, T. Fujiwara, T. Sato, N. Sato, T.
Personality Traits and Mental Health in Japanese Workers, a Prospective Cohort Study. Psychiatry and Clinical Neurosciences, v. 71, número 10, p. 731 a 740, 2017. 27. Trachtenberg, R. E. Lindeval, M. Atwood, T. K. Cognitive Science and the Future of Evidence-Based Practice. Frontiers in Psychology, v. 10, p. 1 a 9, 2019. 28. Twenge, J. M. Campbell, W. K. The Narcissism Epidemic, Living in the Age of Entitlement. New York, Atria Books, 2010. 29. Vandenbos, G. R. Org. APA Dictionary of Psychology. 2. Ed. Washington, D.C., APA, 2015. 30. Van Poelde, B. E. Imel, Z. E. The Great Psychotherapy Debate, The Evidence for What Makes Psychotherapy Work. 2. Ed. New York, Routledge, 2015. 31. Westen, D. Morrison, K. A Multidimensional Meta-Analysis of Treatments for Depression, Panic, and Generalized Anxiety Disorder, An Empirical Examination of the Status of Empirically Supported Therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, v. 69, número 6, p. 875 a 899, 2001. 32. Young, J. E. Klosko, J. S. Vaishar, M. E. Terapia do Esquema, Guia de Intervenção para Profissionais de Saúde Mental. Porto Alegre, Artmed, 2008. 33. Zambrano, E. Lira, M. Gonzalez, M. Evidence-Based Organizational Interventions to Improve Mental Health, a Systematic Review. Occupational Medicine, v. 70, número 5, p. 310 a 318, 2020. 34. Zimmermann, J. Altenstein, D. Krieger, T. Rochefort, M. G. Pratt, J. The Structure and Correlates of Self-Reported Personality Disorders, a Review. Current Psychiatry Reports, v. 16, número 1, p. 1 a 10, 2014. 35. Zuroff, D. C. Kustner, R. Moscovitz, D. S. Personality, Interpersonal Behavior, and Depression. Journal of Social and Clinical Psychology, v. 23, número 6, p. 775 a 802, 2004. 36. Zuir, I. Arnedo, J. Delval, C. Puck-Raback, L. Conte, B. Young, S. S. et al. Uncovering the Complex Genetics of Human Character. Molecular Psychiatry, v. 23, número 11, p. 2102-2116, 2018. 37. Zifur, M. J. Johnson, W. The Genetics of Organizational Behavior. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, v. 7, p. 155 a 181, 2020. 38. Zanon, C. Bastianello, M. R. Pacico, J. C. Rutes, C. S. Desenvolvimento e validação de uma medida de bem-estar subjetivo. Psicologia, Reflexão e Crítica, v. 26, número 4, p. 624 a 634, 2013. 39. Rutes, C. S. Nunes, C. H. S. S. Silveira, A. D. Medidas de Personalidade, Desenvolvimento e Validação de Instrumentos. In. Rutes, C. S. Org. Avaliação Psicológica. Porto Alegre, Artmed, 2016. p. 107 a 128. 40. Lilienfeld, S. O. Richel, L. A. Lin, S. J. Cautin, R. L. Latisman, R. D. Why Ineffective Psychotherapies Appear to Work, A Taxonomy of Causes of Spurious Therapeutic Effectiveness. Perspectives on Psychological Science, v. 9, número 4, p. 355 a 387, 2014. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.